Olá a todas as pessoas, é um prazer estar aqui novamente. Toda quarta-feira a gente vai lançar um novo vídeo, inclusive o vídeo 2 da questão da esquerda e direita já está no YouTube, nesse canal, e você pode já acessar o vídeo 2 da nossa conversa margem esquerda, baseada no livro Direita e Esquerda, do Norberto Bobbio. E hoje nós vamos falar um pouquinho, a nossa ideia de conversar um pouco sobre o que é a esquerda, e também um pouco da nossa realidade brasileira. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do pensamento autoritário no Brasil, E é a base, de que eu peguei para a gente conversar aqui, são escritos da Marilena Chaui, que depois vai aparecer para vocês aí o livro, e principalmente um capítulo do livro Apontamentos sobre a ação integralista brasileira, em onde ela analisa um pouco o integralismo brasileiro, que seria, para a gente fazer um resumo, seria o fascismo do Brasil, o fascismo tupiniquim, do Anauê, do Plínio Salgado. E ela faz, então, uma análise, a gente não vai falar propriamente do integralismo, mas vai falar, no geral, do pensamento autoritário que nós tivemos no Brasil, principalmente, e o nosso marco temporal será exatamente a proclamação da República, que é a ideia, então, de uma Constituição da Nação, em termos republicanos, diferentemente do segundo reinado, da independência, que até não falar da independência, estamos fazendo aí 200 anos de independência, esse ano, então vamos falar um pouquinho disso, mas a gente vai usar como marco inicial, até algo que historicamente datado certinho, feriado nacional, 15 de novembro de 1889, e que é a proclamação da República lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente vai falar desse pensamento autoritário brasileiro, que predomina, infelizmente, porque o país é marcado por um autoritarismo muito grande, em termos de governo, centralismo e tudo mais, Isso se reflete até nos períodos democráticos, onde nós temos também uma certa repressão por causa desse pensamento autoritário que, infelizmente, é característica da nação brasileira, Tal. E eu peguei uma parte, que a Marilena fala, professora Marilena Chaui, professora da USP, na filosofia. Então, ela fala um pouco da questão, quer dizer, por que é que nós temos, então, o pensamento autoritário brasileiro. Então, ela defende uma ideia de que o pensamento autoritário brasileiro ele existe exatamente porque nós temos uma classe dominante que tem uma dominação eficaz sobre a classe média, sobre a população mais pobre do Brasil. Então, essa dominação eficaz da classe dominante brasileira, ela faz com que nós tenhamos uma importação, de pensamento autoritário. Então, a ideia não é que o Brasil seria autoritário por si só, como alguns, e até a gente tende a pensar isso mesmo, porque o Brasil tem, um pensamento autoritário muito efetivo, e tal. E alguns pensadores, autoritários aí do início do século XX, marcaram muito a história brasileira, e também, a própria ideia, da sociologia brasileira, da formação, inclusive, do nosso imaginário, um imaginário extremamente autoritário, que nós herdamos, inclusive, também da questão da violência, que veio dos 350 anos de escravidão e tudo mais, que a gente também não pode perder, essa mácula, na história brasileira, então, que realmente foi algo extremamente complicado e que nós temos resquícios até hoje, até a própria violência urbana contra os jovens negros, que morrem muito mais jovens negros do que jovens brancos, nessa violência, que a gente tem, essa violência urbana, ligada principalmente ao tráfico de drogas, e à repressão policial e tudo mais, então nós temos efetivamente uma violência muito grande contra as populações mais
marginalizadas, não só economicamente, mas socialmente e até racialmente, né? Então, existe até uma diferença, né, percentual entre naquela parte da juventude, né? Quando você pega, por exemplo, a juventude brasileira, né, de 16 a 24 anos, você tem muito menos, né, homens do que mulheres nessa fase. Por quê? Porque exatamente você tem um grande número de jovens assassinados no Brasil, né? Não só pela repressão policial, mas pela própria guerra do tráfico, né? Então isso é um problema sério no Brasil que a gente até pode também vai discutir em outro momento, né? Mas a Marilena, então, ela defende que como a classe dominante brasileira, né, ela vem fazendo uma dominação efetiva, né, sobre a população em geral, então essa importação de ideias, ela se dá efetivamente por ideias, né, extremamente autoritárias, né? Então, se a gente pensar no início da República, né, a gente deixa ali um pouquinho, né, final do século XIX, início do XX, então nós vamos ter um pensamento no Brasil que o Brasil não poderia dar certo enquanto ele não tivesse uma população branca, né, na sua maioria. Então, nós temos aqui uma importação de ideias racistas, né, que existia, por exemplo, na Europa. A questão da eugenia, a questão do darwinismo social, nos Estados Unidos também, né, a questão da própria ideia de que o mais forte sobrevive, né? Eles mudam um pouco a ideia do Darwin, né? O Darwin falava que era o mais adaptado, né, ao meio, né, que sobrevivia, né? Aí vem o darwinismo social de Robert Spencer e tal e fala que não, né? É o mais forte que se impõe, sobrevive e tal. Então essas ideias autoritárias, racistas, importadas, faz com que essa elite branca brasileira domine mais ainda, né? E fale que o Brasil não dá certo exatamente por quê? Porque o Brasil, né, tem uma população miscigenada em percentual muito alto, né? Então, por isso que o Brasil não vai dar certo. Então, o Brasil tem que embranquecer a população, né? Por quê? Porque os brancos europeus, segundo a ideia eugênica, né, os brancos europeus, eles seriam superiores, né, aos latino-americanos, por exemplo, né, aos africanos, asiáticos e tal. Então, essa importação de ideias, né, ela faz com que nós tenhamos um predomínio, né, no Brasil de ideias racistas, né? Então aí é que está também a continuidade, né, do problema da violência da escravidão que veio do segundo reinado, veio no século XIX, né, com a manutenção da escravidão mesmo depois da independência e tudo mais, né, e a grande violência que existia, né, no processo de escravidão no Brasil, né? Ao contrário de alguns, né, que falavam que a escravidão era paternalista e tal, não, né? A escravidão era extremamente violenta, né? A expectativa de vida dos escravos brasileiros era, né, dependendo da época aí, né, 7 anos, né? Depois passou a 9 anos e tudo mais. Então era trabalho de sol a sol, né? Morriam, né, mal alimentados, trabalhavam muito, tal, morriam cedo, né? Pegavam doenças e tal, né? E aí o tráfico sempre existindo. E aí, paradoxalmente, né, o Brasil importa ideias racistas. Então, quer dizer, os brancos, né, da elite, né, dominante, eles impõem uma ideia de que o Brasil só vai dar certo quando o percentual de brancos for maior, né, do que o percentual, né, de negros, né, ou miscigenados, né, e tal, que naquela época eram chamados de mulatas, né, e tal, que hoje são chamados de pardos. Então, o que acontece? Essas ideias vêm para o Brasil e se impõem na intelectualidade, certo? Independente de qualquer coisa, né, a ideia, por exemplo, do Gilberto Freire, né, no caso da Grande Senzala, independente das outras polêmicas que podem acontecer, mas Gilberto Freire foi importante porque ele questionou essa ideia da eugenia, né, dizendo que a nossa miscigenação é positiva, né? Pegando inclusive, né, a própria ideia do Darwin, né, a evolução do Darwin, que falava que, né, não propriamente na genética, né, porque ele não tinha ainda, não tinha esse aprofundamento, não tinha um conhecimento, né, da genética, que viria só depois, mas ele já intuía, né, que a mistura, né, de genes é que daria força, né? Então,
Gilberto Freire, né, no Casagrande Senzala, né, e tal, ele fala exatamente isso, né, que ele coloca para nós exatamente algo que é muito importante para enfrentar, né, isso já na década de 30, né, para enfrentar essa camada intelectual, né, que dizia, a racista e tudo mais, né, que dizia que o Brasil não ia dar certo porque o Brasil era miscigenado. Então ele enfrenta isso, né, e, né, ele logicamente tem as outras problemáticas das ideias dele, né, mas Gilberto Freire foi extremamente importante em termos da confrontação da ideia, né, onde ele não aceita a eugenia e se coloca contra e fala que a miscigenação é importante, né. Tanto é que ele fala que em 1938 o Brasil ia ser campeão mundial, por quê? Porque o Brasil tinha negros e mulatos no time, né? Não foi, né? Foi, se não me engano, foi a Itália, né? Mas o time foi lá, né? Tinha o Diamante Negro, né? Tal, etc, né? Que foi para a Copa, né? Aquela Copa que foi antes de começar a Segunda Guerra, depois aí 42, 46, não tem Copa do Mundo, né? Só volta em 1950 no Brasil. Mas essa ideia, não só autoritária, mas racista, ela se impõe, né? E esse autoritarismo, ele está ligado ao quê? A ideia de uma pequena elite governar, né? Então, essa pequena elite branca, né, vai governar todos. Então, a ideia que vem, por exemplo, na Primeira República, né, que depois é conhecida até como República Velha, essa Primeira República ela traz, né, uma ideia de liberalismo, né, mas um liberalismo autoritário. Né? Então não deixa de ser autoritário, por quê? Porque nós temos, né, apesar de termos eleições, tal, eram eleições fraudadas, né, os partidos políticos efetivamente não tinham representação, só assumiam os cargos, né, tanto de deputado como senador, quem o governo queria e tal, etc. Né, havia a degola e tudo aquilo que a gente já aprendeu na história brasileira, né, política. Né? Então, o que acaba acontecendo? Nós temos a ideia de que o governo tem que ser centralizado. Então, apesar de haver, né, até em termos institucionais, uma democracia formal, liberal, né, nós tínhamos uma centralização de poder. Por quê? Porque havia a famosa política dos estados, né, ou chamada depois de políticos governadores, né, aonde o governo central e as elites estaduais faziam negociações e governavam o país, né, efetivamente sem a participação popular. Uma das coisas mais efetivas, né, que nós tínhamos era exatamente o voto universal, entre aspas, né? Por quê? Porque era universal para quem era alfabetizado. Quem era alfabetizado? Só uma pequena elite branca, né? Então, as mulheres, né, não podiam votar, certo? Não podiam, portanto, ser candidatas também, né? Apesar de haver uma certa briga institucional com isso, né, e tal, o Supremo Tribunal teve que avaliar a Constituição, porque algumas mulheres começaram a se candidatar e tal, porque a Constituição não era expressa proibindo as mulheres, né, mas na prática era assim, né, as mulheres não votavam. Então, quer dizer, uma pequena elite branca governava. Então, essa pequena elite branca, ela começou a aparelhar o Estado, né, e começou a colocar exatamente esse preconceito efetivo. Né? Então, essa população negra, essa população de pardos, ela acabou sendo, né, marginalizada não só, né, racialmente, mas aí também, a partir daí, socialmente, economicamente. Né? Então, a elite branca, ela dominava exatamente por quê? Porque ela é a que era, né, europeizada, né? A ideia da cultura europeia. Então, o que nós vamos ter aí? Um governo, né, formalmente democrático, né, mas na prática centralizado. Mas já havia internamente algumas ideias, né? Então veio vindo, inclusive com o positivismo, né? O positivismo muito forte no Rio Grande do Sul, né? Que traz Getúlio Vargas, né, para a cena política brasileira, primeiro como ministro da Fazenda, né? De Washington Luiz, depois como governador de estado, né, no Rio Grande do Sul, que se formou, né, numa tradição bem efetiva do contismo, né, ou do positivismo de Augusto Comte, né, conhecido no Brasil como Augusto Comte, e
a ideia do corporativismo, a ideia da centralização do poder, né? Então ele traz isso, né? Diferentemente do que se falava, né? Que Getúlio era um fascista, na realidade ele não era fascista, né? Ele era um positivista, né? Que se formou nessa tradição positivista do Rio Grande do Sul, né? Uma tradição, então, inclusive republicana. Então, Getúlio Vargas consegue chegar ao poder, né? Aí não importa muito agora, né? A gente ir nos detalhes, mas com a Revolução de 30, e ele consegue, né? Aos poucos impor, né? O seu positivismo dentro do governo, né? E aí nós temos, né? Uma situação internacional favorável, né? Nós temos governos fascistas na Europa, né? Nós temos governos fascistas, por exemplo, em Portugal, nós temos governos fascistas na Espanha, era se impor depois, né, com a vitória na Guerra Civil. Na Itália, já, né, desde 1925, Mussolini já conseguiu impor a sua ditadura, né, apesar de ele ter tomado o poder em 22, ele já conseguiu impor a ditadura em 25, né, e o próprio Hitler, né, e nós temos também José Piłsudski na Polônia, alguns países ali do leste europeu, onde já predominam, né, esses governos autoritários. Então, né, esse autoritarismo do positivismo, né, rio-grandense, ele tem uma situação histórica muito boa, né, para ele se impor no Brasil, né? E aí nós vamos ter também, né, a própria Marilena fala, né, a fundação da criação, né, da Ação Integralista Brasileira por Plínio Salgado, que era um jornalista, né, um escritor paulista. Em 1932 ele funda a Ação Integralista Brasileira, né, exatamente influenciado por essas ideias, né, do fascismo europeu, né, principalmente, né, o fascismo italiano. Então esse autoritarismo ele vai se impondo, né, exatamente com Vargas e a ajuda da Ação Integralista Brasileira. Então ele se impõe e isso acaba chegando exatamente no golpe de 1937, né, e a imposição da ditadura Vargas, né, a ditadura que ele então denominou de Estado Novo, né, até a ideia do Estado Novo. Então essas ideias centralizadoras, elas sempre existiram, né, no período já republicano, e elas têm o seu ápice, né, vamos dizer assim, com a imposição da ditadura de Vargas, né, que não tem inspiração fascista, né, ela tem inspiração positivista, né. Então você lê Alfredo Bose, né, Dialética da Colonização, né, no capítulo 5, né, exatamente fala exatamente do Estado-providência, né, a ideia, então, exatamente autoritária e positivista dos rio-grandenses, né, que chegam ao poder com Getúlio Vargas em 30, né, e que conseguem, então, dominar o Estado a ponto de conseguir dar um golpe de Estado, né, em 10 de novembro de 1937. E isso com uma grande notícia falsa, né, efetivamente, né, como aqui no Brasil a gente chama de fake news, né, que foi o plano Cohen, né, o plano Cohen, né, que era um plano falso e que foi passado para a sociedade como um plano verdadeiro. E aí a Marilena também, ela fala muito da questão desse autoritarismo no Brasil, muito ligado ao quê? Muito ligado à ideia anticomunista, né? Então, todos esses autoritários brasileiros, né, principalmente, lógico, né, depois de 1917, né, com a vitória da Revolução Bolchevique, do Lenin na Rússia, né, criando depois, então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, mas esse anticomunismo já existia, né, antes, né, da própria criação da União Soviética, daqueles autoritários lá, né, que se colocavam contra a ideia, né, do marxismo, né, porque o marxismo ele existe, né, desde o final do século XIX. Né? Então, o autoritarismo brasileiro, né, segundo a Marilena, ele tem, né, esse autoritarismo, uma conotação anticomunista muito efetiva, né? Então, e principalmente na década de 20, né, que ele se desenvolve não só na questão racial, na questão das populações brasileiras não terem
a habilidade, né, de votar, de eleger os seus representantes, de se organizar politicamente e tal, né? Então, tem toda essa ideia, mas tem principalmente a ideia anticomunista, né? E é por isso que o autoritarismo brasileiro ele cresce, né? Por quê? Porque ele vai ter, nessa ideia anticomunista, toda uma adesão, né? Principalmente, né, da classe média, né? Essa classe média intelectualizada que vai aderir, né, a todo e qualquer pensamento autoritário. Até a ação integralista brasileira, né, era extremamente, né, ligada à classe média, né, e os integralistas, né, principalmente o próprio Plínio Salgado, né, Gustavo, agora esqueci o sobrenome dele, mas e o próprio Miguel Reale, Gustavo Barroso, né, e o próprio Miguel Reale, eles defendem, né, a ideia, né, de que o comunismo tem que ser combatido, né? O comunismo é uma praga mundial e tal, etc., tem que ser combatido. E aí, como nós tivemos em 1935, né, aquela tentativa frustrada de golpe dos comunistas, né, em novembro de 1935, no Brasil, né, que até o preconceito era tão grande que até colocaram o nome, né, de intentona comunista, né? Intentona é um intento louco, né? É algo desvairado e tudo mais, né? E que o pessoal comunista nunca aceitou esse nome, né? Então, mas isso foi reavivado em 1935 com o chamado Plano Cohen, né? Depois nós vamos falar até melhor sobre isso, né? Uma grande fake news que teve no Brasil em 1937, começou lá na metade do ano, em junho, julho, e isso começou a se desenvolver, chegou aos jornais, isso foi passado como uma verdade, né? E aí houve uma adesão em massa ao golpe do Vargas em 10 de novembro de 1937, né? Então, essa ideia autoritária no Brasil, segundo a Marilena Chaui, ela se efetiva exatamente por quê? Porque como a classe dominante brasileira ela tem um domínio muito grande sobre a população, né? E diferentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a classe média, né, norte-americana, estadunidense, é uma classe média até meio descolonizada, vamos dizer assim, pela grande, né, elite econômica, né, ela vai fazer com que, né, no Brasil, essa classe média, né, segundo a própria Marilena, ela está sempre a reboque da elite. Então, como a elite defende, né, regimes, né, fortes, autoritários, centralizados, né, defende o racismo e tudo mais, a classe média sempre vai aderir. Diferentemente da classe média americana, que ela tem uma certa independência, né, dessa casta, né, vamos dizer assim, né, dessa elite minoritária, né, em termos de número, né, mas muito poderosa economicamente, né? Então, no Brasil não, né, a classe média sempre foi conservadora e até reacionária, né, ligada então a essa classe dominante. Então, a Marilena fala que esse pensamento autoritário no Brasil se impôs a ponto de você acabar com qualquer outra ideia, né, que pudesse se efetivar, né? Então é por isso que nós temos uma tradição autoritária no Brasil, né? Não só, né, na Primeira República, né, com um autoritarismo até disfarçado, mas na prática com o centralismo, né, da política de estados. Depois nós temos a ditadura Vargas, depois nós temos 20 anos de democracia, mas com grande também um grande aparato repressor, né, e tal, e depois nós temos a ditadura militar. Então isso, né, só é possível exatamente porque nós temos, né, engendrado, né, da nossa ideia, efetivamente, um pensamento autoritário, mas não que esse pensamento autoritário seja característico do Brasil, pelo Brasil. Segundo, né, a Marilena, esse pensamento autoritário que se impõe é um pensamento autoritário que ele é importado, né, ele passa a ser nacionalizado, né, por alguns autores aí, que depois nós vamos falar melhor sobre eles, né, e ao passo que esse autoritarismo é nacionalizado, né, por que ele é nacionalizado? Porque ele é sempre importado, né, o racismo de Gobineau, de Spencer, né, as ideias mais centralizadoras do poder e tal, elas são, né, importadas. E aí são adaptadas, né, de uma certa forma nacional, mas
efetivamente isso gera, né, uma predominância desse autoritarismo no Brasil, né? Então sempre, né, e nós estamos vendo isso com o atual governo, né? O atual governo sempre tem uma posição autoritária, né? Sempre está afrontando a democracia, a divisão dos poderes, né? A própria independência dos poderes, né? E tal, no aniversário da independência do ano passado, né? Fez uma tentativa clara, né, de impor um regime autoritário no Brasil e tudo mais, né? Então nós precisamos ficar bem atento, né, porque exatamente esse pensamento autoritário ele tem muita força no Brasil, né, porque ele é bem característico exatamente dessa elite dominante, né, que essa classe dominante impõe esse autoritarismo e grande parte da sociedade aceita, né, esse autoritarismo que se dá, né, que a gente pode dizer até que é um autoritarismo, vamos dizer assim, né, ligado às próprias instituições, né, onde, por exemplo, você vê aquela juíza, né, ela fez por bem tentar convencer aquela menina, né, de 11 anos que sofreu um trauma muito grande, né, de ser estuprada por um adulto, né, e aí engravidou e ela se deu o direito, né, autoritariamente, à revelia da lei, né, se deu o direito de tentar convencer uma criança, né, de 11 anos que ela não deveria abortar, né? Lógico que essa é uma discussão extremamente complexa, mas uma juíza, né, ela tem que decidir racionalmente baseada na lei, né? Então, e a lei brasileira é extremamente clara. Porém, né, esse autoritarismo é um autoritarismo arraigado, ele está nas instituições, né? Então, nós temos aí, né, um autoritarismo que emana, inclusive, do próprio Poder Judiciário, né, com decisões de juízes, né, que são completamente, né, fora de qualquer parâmetro legal, né? E isso tem a ver, né, com esse autoritarismo que se coloca, né, exatamente porque você tem naquele outro, né, a visão de que o outro é inferior. E se ele é inferior, eu posso, então, né, tomar medidas autoritárias contra ele, né? Então isso é extremamente importante. Então hoje nós paramos por aqui e no próximo programa a gente fala um pouco de Oliveira Viana, né? Fala um pouco de Plínio Salgado, né? Também falamos aí Miguel Reale, Gustavo Barroso, né? Que são esses Alberto Torres, né? Tal, também que são pensadores autoritários brasileiros, né? Que se colocaram, se impuseram aí, né? E também um pouco desse positivismo rio-grandense, né? Que também desemboca na ditadura Vargas. Valeu, obrigado, grande abraço.